depois esse nosso coffee, não é? Que a gente possa reocupar os nossos lugares para seguir com as atividades. Teremos agora quase, não uma mesa redonda, né? Porque, de certa forma, o palco não nos permite, mas a dinâmica de poder discutir esses assuntos a partir desse momento. Então, tivemos aí uma boa atividade, né? Com a experiência de benchmark apresentada para todos nós aí pelo Dom 5. Nós vamos seguir com o Fórum Hospitais Compliance e o tema, como já foi antecipado aos senhores antes do COF, é como construir uma cultura de compliance em um serviço de saúde a partir do zero. Então, para esse talk show, eu faço a partir de agora uma convocação a quem eu peço também uma salva de palmas, portanto, os executivos dos hospitais. Inicialmente, nós vamos aplaudir do Hospital Albert Einstein. Eu convido Viviane Miranda, por favor, presença no palco com os aplausos de vocês. Viviane, obrigado pela presença. Escolha o seu lugar, seja bem-vinda, fique à vontade. Eu convido também, da Beneficência Portuguesa, Florence Monteiro Oliva, por favor. Bem-vinda, Florence, obrigado. Também do Grupo Fleury, nós convocamos Matheus Sabag, por favor. Bem-vindo, Matheus. E também, para integrar esse tema, eu convido o sócio da consultoria de riscos da Deloitte, o Gustavo Lucena. Por favor, Gustavo, bem-vindo. E ele que tem a responsabilidade de conduzir e mediar esse nosso talk show, chamamos o advogado Giovanni Falsetta, da Tosini Freire Advogados. Obrigado, gente. Composta, então, o nosso palco de honra, eu diria, não a nossa mesa de honra, né? Digamos assim. Ficamos à vontade para discutir. E eu passo, então, a palavra ao nosso moderador e ele que, a partir desse momento, conduz os trabalhos com a participação de vocês. Eu quero só tirar uma dúvida. Nós vamos manter nesse método, não sei, o sistema de perguntas através do nosso tablet, WhatsApp ou não? Vamos? Opa, então eu vou pedir ao seu proprietário a posse temporária. E aí o número continua o mesmo, e à medida em que a gente vai seguindo com as apresentações, os senhores façam uso e aproveitem. Obrigado, gente, bom trabalho. Obrigado, meu caro. Obrigado. Senhores, primeiro é um prazer. Fiquei muito contente de receber o convite de estar aqui com vocês hoje, e ainda mais numa mesa que é muito interessante. Por quê? Geralmente, estava até conversando agora, você tem a impressão de que advogados, consultores, compliance officers só servem para quando você tem um problema. E, na verdade, acho que o mais importante, o foco que a gente vai dar aqui hoje, é como que você estabelece sistemas de prevenção. Como que você mexe com cultura, com pessoas, para estabelecer sistemas que evitem problemas. E eu achei super interessante a composição da mesa. A gente tem hospitais, a gente tem o Fleury, a gente tem o Gustavo, que vai falar sobre a parte mais de risco específico e vai dar um pouco de dados concretos para a gente. E a gente montou o painel de hoje com apresentações rápidas de cada um dos componentes para deixar mais tempo para vocês fazerem perguntas. Então, por favor, participem. Gustavo, você quer começar um pouquinho a apresentação para a gente? Obrigado. Bom dia, primeiramente obrigado, parabéns pelo evento. Ele só doutrina, educa e forma, né, o nosso setor de saúde. Combinamos aqui 10 minutos, então se eu acelerar aqui um pouco no meio, me desculpe, mas acho que a apresentação depois você entrega aí para vocês. A Deloitte, desde 2012, ela vem recebendo o prêmio da Kennedy Research, né, de maior consultoria de riscos no setor de saúde e da consultoria empresarial. O nosso grupo tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoas formadas em gestão hospitalar, já fizeram gestão de hospitais. Então, o que nós vamos conversar aqui um pouquinho, e nessa mesa, é a experiência do grupo, né, desses profissionais que somam aí o que é a Deloitte. Em 2014, fizemos uma pesquisa sobre compliance no Brasil, então vou mencionar um pouco o que traz essa pesquisa. E fizemos também em 2015, né, uma pesquisa com a Compliance Week. Quem conhece a Compliance Week, né, um dos maiores jornais do segmento de compliance, que vai desde a lei Sarbanes-Oxley, né, as divulgações da SEC, assim como questões de corrupção, FCPA, Kyle Bradbury,
e temas de compliance. Fizemos em 2015 e a pesquisa ela foi montada com base em diversas respostas e 19% dos respondentes são do segmento de vocês, né, de Life Science. E quando nós falamos sobre como você lida com compliance, né, no Life Science, ou que no Brasil a gente fala no hospital e na box, né, tudo dentro de uma caixinha só. Todos eles, né, têm um programa de compliance bem estruturado, todos eles têm um código de conduta, né, todos eles têm a parte do canal de denúncia, né, e também um nível de tolerância zero, aí, né, tomada decisões sobre questões de compliance. Muito característico do que nós vamos falar aqui hoje na mesa e muito característico do que o Brasil vive também. O setor de saúde vive, né, várias ondas, né, vive várias mudanças. Eu falo que é um ser mutante, né, acho que tem setores mais estabilizados, como o setor financeiro, depois eu trago aí o setor de construção civil, médico, né, de saúde, cada um tem o seu momento. O setor de saúde ele vem trazendo inovações, né? Se nós falarmos aí de inovação hospitalar, tem vários provedores pensando como facilitar o dia a dia, né? E automatizar e acelerar o paciente quando ele entra no hospital até chegar na, entre aspas, hotelaria. A medicina personalizada, né? O envelhecimento da população, eu preciso atender mais por mais tempo, né? Outros medicamentos, novos medicamentos, planos de saúde, previdência. Espiral de custos, né, pandemias, desafio ambiental, inclusive turismo médico, né, a gente conhece bastante esse tema. Então, se nós trouxermos todas essas tendências, né, para o Brasil, compliance está envolvido em todas as questões, desde inovação, desde o apoio médico, desde o back-office, né, desde a assessoria, né. Então, se nós separarmos todas essas tendências em 3 grandes linhas, elas afetam diretamente a parte da assistência, a parte da educação, né, e a parte do estudo médico, né, da inovação, da pesquisa. Colocando esses 3 temas nesses itens, como a regulamentação brasileira afeta, né, a parte assistencial, a parte educacional e a parte da inovação das pesquisas, né? Como lidar com compliance olhando toda essa regulamentação, a indústria farmacêutica, biotecnologia, serviço de saúde, intermediação financeira, financiamentos, distribuição de produtos, é um mundo, né? Mesmo a Cleveland, né, mencionando que também a regulamentação ela é ampla, profunda, né? No Brasil nós temos diversos reguladores, às vezes não, federais, estaduais, municipais, aqueles que não estão envolvidos diretamente no setor de saúde. Isso requer, né, que um programa de compliance ou uma atuação de compliance, né, saia de uma abordagem muito reativa, que é o que vem se vendo aí, acho que nos últimos 10 anos, eu lido com problemas, né? À medida que tem um problema, eu lido com o problema. Então, eu não estou preparado a evitar problemas. Ou o move to the right, né, se nós falamos no inglês, mexer para a esquerda, ou faço o que é certo, dependendo aí um pouco da pronúncia, vamos ser mais proativos, né? Fala-se muito de corrupção, muito de propina, né? Muito de pagamentos de favorecimentos. Acho que só tem esses eventos quando a empresa não está preparada para provar que ela não está errada, né? Então, se eu recolho os meus DARFs todos os dias corretos, os meus problemas de sustentabilidade são resolvidos, as NRs, né, do Ministério da Saúde, todas são analisadas, tratadas, aí vamos falar de SUSEP, ANS. Se nós formos diligentes naquilo que precisamos ser, não tem por que ter um pagamento de favorecimento, de acelerar processos administrativos, e entra propina, corrupção. Os riscos começam a ser diminuídos, né? Então, esse é o conceito, ao pé da letra, sobre um bom programa de compliance. Ele começa, como disse, né, eu vou me referir ao nosso modelo, a nossa experiência e a palestra americana do Tony at the Top, né, começa na alta administração e ele passa, né, pela camada de monitoramento. Então, o departamento de compliance ou o head de compliance, ele não é um profissional que está na linha de negócios, né? Ele não é um profissional que pode ter algum conflito, ele é realmente independente, tanto na sua essência como na forma. Ele coíbe decisões equivocadas ou ele promove decisões em compliance, né? Então, para isso, ele avalia os impactos de toda aquela regulamentação que nós falamos, né, que eu falei um pouquinho sobre vários reguladores, o que isso afeta o segmento de saúde, seja o produto, seja o atendimento, seja o comportamento do médico, né? Então vamos falar um pouco de assédio, isso o Ministério do Trabalho
da urticária aqui no Brasil, né? Corrupção, se nós falarmos agora de Polícia Federal, CGU. Então, como que toda essa regulamentação afeta a minha empresa? Como eu integro o meu programa de compliance com outras iniciativas do setor, né? Nós temos aí a Comissão Ética Médica, né? Nós temos o compliance de sustentabilidade, nós temos o compliance trabalhista, né? Então, como que eu integro tudo isso? Qual que é a sinergia que eu tenho que ter? Como eu discuto essa exposição, né? No final do dia, é muito comum, se eu perguntar para uma empresa, você tem compliance? Nossa, eu tenho um departamento fabuloso. Eu tenho um head de compliance espetacular. Não é isso, né? Todos pensam com o mesmo princípio, com a mesma tolerância, todos pensam seguindo regras. E se isso é feito, é porque proativamente a empresa preparou seus funcionários a fazer ou não fazer o que é certo, né? Se eu perguntar aqui na sala qual foi o primeiro código de conduta no mundo, né? Pena que não tenho tempo aqui, então posso fazer um exercício, mas são os 10 mandamentos, né? Ninguém precisa falar não matar e cobiçai, né? Não faça perjúrio. Já está na cabeça de vocês. Quem ensinou vocês? Os pais de vocês. Isso vem da família, tradição. Empresa é a mesma coisa, não precisa ter um código de conduta para falar o que é certo ou errado, né? Então, quando isso acontece, realmente a disseminação da cultura do que fazer ou não certo, ela aconteceu de uma forma correta. E depois, um monitoramento. Tudo isso apoiando as áreas de negócio. Então, quem é responsável por compliance? As áreas de negócio. Quem faz compras e tem que estar em compliance? Áreas de negócios. Quem faz compras, né, das órteses e próteses, né, que a gente ouve aí falando, e tem que se preocupar com a livre concorrência, né, o preço justo, são eles, né? Não é o departamento de compliance, não é, entre aspas, o CEO, né? Ele promove, ele garante, né? Ele beneficia, mas também penaliza. Um programa de compliance, né, como dito aí na palestra anterior, ele traz 7 elementos internacionais, né, seja a promoção da cultura, monitoramento, código de ética. Eu preferi separar, né, ele em diversas camadas, começando lá no código de conduta, né, uma boa definição de valores, princípios, e todos caem, né, por água abaixo quando fala eu tenho um código de conduta, deixa no armário, guarda e não divulga. Então, acho que o código de conduta no papel ou no PowerPoint, ele é o início de uma jornada, né? Eu falo que a gente faz reengenharia de processo, reengenharia de sistemas, mas você não faz reengenharia de cultura. Isso demora 3 anos, 5 anos, 6 anos. Né? O FCPA, as regras de corrupção americana, foram lá nos anos 70. Os primeiros crimes a serem julgados foram em 2002. Olha quantos anos. E lá as leis realmente são mais atentas, né? Existem realmente as penalizações que são feitas. Uma boa comunicação, reportes periódicos, disseminar essa cultura, ter treinamentos, diretrizes de negócio, né? O que eu posso ou não posso fazer. Então, tem a ver com tolerância, né? Isso eu não sou tolerante, não pode ter desvios. Isso eu sou tolerante, pode ter algum desvio. O como isso é claro para o executivo que está lá na ponta. O como isso é claro para os distribuidores, né, que fazem as vendas. O como isso é claro para o representante que está lá na Secretaria do Meio Ambiente, que está lá na Secretaria do Trabalho, né, negociando processos com vocês. É ele que ali vai trazer aquele risco. Depois, o monitoramento, né, de normas externas, políticas corporativas e o jurídico. Há uma confusão ainda que o jurídico faz compliance, né? Se nós falamos de 10 anos, aí o Giovanni me perdoe, né, mas ele está aqui também, um bom advogado. O jurídico ele é realmente o tradutor ali dos impactos da regulamentação, né? Se as leis fossem tão transparentes, a gente não precisava de advogado, né? Mas tem que ter, o juiz tem que ouvir um lado e tem que ouvir o outro, as duas visões, e ele julgar qual que é a visão certa. Então, nós, como empresa, também precisamos ter essas visões. E aí o compliance vai avisar os executivos, olha, com base nessa lei, tem que mudar um processo, um controle, trazer um parceiro, trocar o fornecedor, né, e a cultura, a empresa como um todo. E depois, conheça o seu funcionário, conheça o seu intermediário, né, conheça o seu fornecedor. Saiu uma pesquisa há uns 3 anos atrás, de uma empresa de consultoria de recursos humanos. No Brasil, 40% dos currículos que chegam das empresas dizem alguma inverdade. A pessoa não é formada, a pessoa não tem o registro para poder laudar, né, um produto, um componente químico, médico, um advogado. A pessoa não conduziu 40 pessoas, ela não tinha aquela responsabilidade. E aí, como deixar uma gestão, né, para uma pessoa como essa?
que às vezes ela não foi nem ética na sua entrada para fazer a diligência dos seus negócios. O sistema de controles internos, monitoramento, gerenciamento de riscos e auditoria interna, né? Esses 7 princípios que eles vão, acho que, detalhar um pouco mais, está distribuído aqui em áreas, deixo com vocês, façam uma autorreflexão, será que eu tenho tudo isso ou não, né? Ter, resolve? Não, é uma jornada. Que nem diz aí uma vez o Steve Jobs, pense grande para você não pensar nos pequenos detalhes. Né? Quando eu falo de um programa de compliance, pense grande. Auditoria interna, fornecedores, distribuidores, pessoas, né? Nacional e internacional. Os detalhes eles vêm no dia a dia. É um trabalho de 3 a 4 a 5 anos. Gustavo, a gente só estourou um pouquinho o tempo. Tá bom. Então, benefícios eu vou deixar que a gente vai discutir aqui um pouco. Só vou deixar esse meu último slide. O que deu errado, né? Nas nossas consultorias, e percebemos, poxa, Gustavo, você fez um bom trabalho, ou nós somos chamados, às vezes, para falar, ajuste o que eu já fiz. Os programas de compliance não têm funcionado ou não funcionaram quando não foram implementados esses 7 elementos. Né? Só um código de conduta, só uma pessoa, um programa, mas não teve disseminação, não teve tudo aquilo que foi dito. Né? Falta liderança. Então, tem que ter liderança. Não adianta eu falar com o CEO, com o CFO, se eu não tiver o mesmo poder que ele. Né? Eu não posso coibi-lo. Não dar ao responsável de compliance a autoridade para corrigir os problemas. Guarde isso na gaveta, não vá atrás, não mexa mais com isso, esse programa morre. Relatório de compliance submetido só para gestores, então não sobe para o comitê, não sobe para o conselho, e se o tom da top tem que funcionar, tem que subir para eles. Né? Aqui algumas dicas rápidas, não vou deixar aqui para tudo. Não incluir ética em seu programa e, principalmente, o compliance tem que ter pulso. O compliance officer tem que ter pulso. Ele não pode ser flexível, não pode ser visto como só uma peça meramente de marketing, mercadológica, ele tem que ser visto como uma pessoa que vai resolver e vai penalizar, né, se algo não for bem feito. É isso. Vou estar aqui à disposição com eles também para tirar outras dúvidas. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Acho que a gente teve questões muito relevantes e, fazendo só o ponto do Gustavo, a questão de compliance officer ter que ser advogado, acho que é uma das coisas que a gente mais briga todo dia. Não precisa ser advogado. O Alexandre Serpa está aqui, amanhã vocês podem cobrá-lo sobre isso. Isso é menos importante. Pensar na lei é relevante quando você está pensando para prevenção. Para pensar só quanto que pode dar de problema, não é o indicado. E pegando mais alguns pontos do Gustavo, além de não precisar ser advogado, tem que ser dependente, tem que ter estrutura e autonomia, e tem que ser integrado com a companhia. Ele não é o único responsável por compliance. E mais do que isso, compliance é mais do que só corrupção. Vamos esquecer um pouquinho essa parte, aprofundar um pouco nas outras, e é por isso que a gente tem pessoas na mesa que não são advogados para falar isso. Então, Florence, você poderia, por favor? Você mas é só nós dois, a gente tira o resto. Obrigado. Bom dia. Bom, como que a gente começa essa apresentação? Como implementar a cultura de compliance no segmento de saúde a partir do zero? E aí eu não resisti. Eu tive que trazer o contexto da beneficência portuguesa para vocês. Vocês já imaginaram como era um hospital no mesmo ano em que Charles Darwin publicou a teoria da evolução? A gente começou nesse tempo. Já imaginaram como seria prover saúde sem energia elétrica? Nesse mesmo ano, a gente completava 20 anos. Então, assim, dizer que a gente não está disposto a desafios é uma mentira, né? Então, como implementar uma cultura de compliance numa instituição com 156 anos de existência? Eu tenho que trazer para vocês a nossa realidade. E eu não vou dizer para vocês que é difícil, porque não é difícil, né? Requer vontade. Que a gente falou aí há pouco, o Gustavo falou um pouquinho mais, Dom 5 trouxe a experiência da Cleveland Clinic. É cultura, e cultura requer tempo, requer engajamento, mas a gente um dia chega lá. Então, se eu fosse vocês, eu teria a expectativa de entender como é que a gente começou, o que a gente tem feito e onde a gente pretende chegar. E aí é muito simples. Quando a gente fala que compliance é conformidade, o que a beneficência portuguesa quer estar conforme, né? A quê? No primeiro momento, a gente pensa, como qualquer instituição, que a gente tem missão, a gente tem visão, a gente tem os valores,
Obviamente, a gente já elaborou o nosso código de conduta, ele já existe na instituição há bastante tempo, mas, acima de tudo, nós temos uma causa, que é um propósito que nos move, que nos faz, diariamente, querer fazer o melhor, e isso é compliance. O que é a nossa causa? É a causa ABC, atenção, bem-estar e carinho. Quando a gente pensa nisso, num ambiente hospitalar, num ambiente de 7.500 colaboradores, em que a gente recebe anualmente mais de quase 2 milhões de pacientes, seus acompanhantes, enfim, a gente tem que ter muita atenção. E a atenção, a gente está falando a regulação, a gente está falando as nossas normas internas, a gente está falando de bem-estar, que é o cuidado, a gente está falando do carinho, que é a relação que eu tenho com o próximo, com o colaborador, com o meu superior, com os meus fornecedores. Isso, para a gente, é compliance na essência. E é aí que a gente começa. Então, a gente tinha, obviamente, um excelente plano de fundo, missão, valores, visão, código de conduta, causa. Como é que a gente desdobra isso? A gente tem um planejamento estratégico, que é a nossa visão, o nosso horizonte estratégico, onde a gente quer chegar. E aí, o que a gente fez com tudo isso? Não vou falar para vocês de um programa de compliance, até porque a gente não tem isso muito bem estruturado, a gente tem a vontade, a gente vai alcançar, mas a gente não tem um programa, a gente tem melhores práticas de compliance e a gente vai discorrer sobre isso. O que a gente fez no primeiro momento? A gente foi entender quais eram os nossos riscos. A gente está falando de compliance, normas internas, normas externas, regulação. Então, o que a gente fez? A gente fez, num primeiro momento, um mapeamento dos riscos da instituição. Como que a gente envolve e engaja pessoas? A gente faz com que a alta administração e a gerência sênior participem dessa avaliação desse risco. Eles é que nos dizem quais são as preocupações, eles é que vivenciam ali no dia a dia o que acontece na instituição. Então, nós fizemos também uma avaliação dos riscos. E essa avaliação de riscos permitiu que a gente elaborasse um plano de auditoria, que seria, aí, nos nossos 7 elementos do compliance, o nosso monitoramento, né? Nosso monitoramento contínuo, a visão das vulnerabilidades, o que a gente precisa acertar primeiro. E aí nós temos um plano de auditoria em que a gente vai visitar toda a instituição em 2 anos. Estamos aderentes aí ao compliance, vamos monitorar. Também, como eu disse, nós temos um código de conduta. Esse código de conduta ele já existe na instituição há 8 anos, 7, 8 anos. Só que nós entendemos que, no momento em que nós estávamos de causa, de planejamento estratégico, que a gente precisava revisitar isso. Não só revisitar, revitalizar. Ou seja, o que o mercado pratica, o que mudou, quais são as preocupações atuais. E aí nós revitalizamos esse código de conduta, em que nós estamos estabelecendo a conduta esperada por todos os nossos públicos. E aí quem são os nossos públicos? Todo mundo. É o governo, é a integridade do seu colaborador, é o médico, principalmente, enfim, todos os nossos públicos. Não bastava ter um código de conduta, a gente tem que monitorar fortemente, a gente tem que se mostrar disponível a receber qualquer tipo de desvio, qualquer manifestação que denote desvio. E aí nós implementamos também, nesse ano, um canal confidencial. E a gente fez questão de chamar de confidencial, porque a gente quer garantir para aquela pessoa que se manifesta a sua confidencialidade. Não bastasse isso, nós temos também um comitê de conduta, que é quem faz a avaliação de todas, é para quem a gente presta conta de todas as denúncias recebidas e as ações endereçadas. Esse comitê de conduta é formado pela CEO, pela superintendente de recursos humanos, por mim, auditoria interna e controles internos, e o gerente jurídico. Então, isso a gente faz com que a gente garanta que todas as denúncias recebidas elas são endereçadas e elas têm uma conclusão, e o colaborador, que num primeiro momento é a principal pessoa que tem acesso, é o principal público que tem acesso a esse canal, embora ele esteja aberto para qualquer manifestante, que ele saiba que ele terá a sua manifestação atendida. Então, aí a gente está falando de um novo elemento dos 7 elementos do compliance. A gente tem o nosso código de conduta, a gente vivencia isso, a gente sensibiliza nossos colaboradores quanto à existência e à necessidade de aderência a esse código de conduta, e a gente persegue isso. Quando a gente fala também dos 7 elementos do compliance, embora eu tenha dito que a gente não ia falar do programa, o que a gente buscou? A gente tem que treinar, a gente tem que se fazer presente. E a gente tem que começar do alto. Então, o que a Beneficência Portuguesa tem praticado? Nós temos um programa de desenvolvimento de líderes em que a gente trata de assuntos diversos. E todos eles compliance na essência. A gente fala de feedback, a gente fala de como dar coaching, como é que eu recebo uma manifestação, e a gente fala, principalmente, de accountability. O que é isso? Quando a gente fala de accountability, eu estou falando que ser accountable
é ter que responder por suas ações ou inações e por suas consequências, ou seja, a gente está falando de gestão por consequência. Ou seja, eu tenho lá todo um arcabouço de missão, visão, valor, código de conduta, planejamento estratégico, a causa, e eu sei que eu vou ter que responder por isso em algum momento. Além disso, o accountability é a percepção de ter que responder por ações, decisões, resultados, apesar de contingências interpessoais, sociais e estruturais presentes no nosso contexto. Então, com isso, a gente traz aí um pouquinho da nossa experiência. E eu pensei em trazer para vocês, não a receita do bolo, porque acho que a gente está longe disso, né? A gente está caminhando, mas eu quis trazer alguns pontos de reflexão. Quando a gente pensa, como é que eu começo uma estrutura de compliance? Se eu quiser começar hoje, o que eu tenho que fazer? Trouxe algumas coisinhas. Primeiro, conhecer a história da instituição, o segmento em que atua, o público e os riscos. No segundo momento, se adequar ao seu ambiente. A gente está falando das questões regulatórias. Depois, ter em mente o que a gente quer para a instituição e fazer disso um padrão, por meio de políticas, normas, procedimentos, código de conduta. Depois, engajar as pessoas, envolver todo mundo de forma sistemática, treinamentos, sensibilizações, implementar a gestão por consequência e, por último, ter em mente que é um caminho longo, mas que a gente não pode perder de vista. Ok? Obrigada. Obrigado, Florence. Eu sempre estou anotando alguns pontos aqui que eu achei muito interessantes da apresentação. Essa questão do nossa causa é muito interessante, porque mostra nenhum código é igual. Você pode pegar duas companhias às vezes do mesmo grupo econômico, tem missões, visões e valores diferentes, você parte de pontos diferentes, e isso é importante. E o interessante que ela falou aqui, que muita gente fala, poxa, eu vou começar, mas tem tanto risco na empresa, você não precisa atacar todos no mesmo tempo. Faça um plano. Você identifica os seus riscos e coloca isso num plano. Fala, olha, eu vou atacar desse jeito, daquele outro jeito, e a gente vai chegar no final de uma certa maneira. E você consegue justificar para qualquer um que vá avaliar ou vá, de qualquer maneira, regular o seu programa de compliance. E a questão do accountability, que é muito importante. Você engajar as pessoas no compliance, envolver e mostrar que não é só seu problema o compliance, mas é de todo mundo. Viviane, ia pedir para você compartilhar sua experiência com a gente também. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco nossa experiência. Eu acho que compliance é um tema que está muito em evidência no Brasil e no mundo, né? Infelizmente no Brasil, pelas questões de corrupção aí que estão nos dando muita dor de cabeça e muita tristeza, né? Mas eu acho que a gente está num caminho que é sem volta. O compliance é um caminho sem volta. E a gente estar engajado nesta missão, neste tema, eu acho que a gente vai conseguir mudar alguma coisa nesse país. Sinceramente, eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que acreditar e que alguma coisa vai mudar. Já está mudando, né? Bom, e sobre o tema, como implementar uma cultura de compliance partindo do zero, eu particularmente acho que raramente uma cultura de compliance parte do zero, porque todas as organizações elas têm sua missão, seus valores, né, seus objetivos estratégicos, né? Então, no nosso programa de compliance do Einstein, ele está baseado nos princípios e valores do Einstein, né? Está pequeno ali para ali, eu vou ter que ler aqui porque eu não vou conseguir enxergar ali. Então, o Einstein, eu costumo dizer que o Einstein faz compliance desde a sua fundação, porque as suas práticas são baseadas nos mais altos padrões de ética e de qualidade. Então, o compliance nasceu com o Einstein, no final das contas, né? Os valores que movem o Einstein são os preceitos judaicos, uma instituição judaica, boas ações, saúde, educação, justiça social, valores organizacionais. Dentre eles, eu destacaria a integridade, a diligência, a honestidade. Isso vem desde 60 anos atrás, ou seja, dentro da cultura do Einstein já existia compliance, né? Obviamente, não de uma forma tão organizada, eu acho que o meu objetivo nessa instituição agora é organizar e dar mais relevância a esse tema, mas o Einstein já fazia compliance, em função dos seus valores, né? A missão, que é oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social,
como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Bom, essa missão, esses valores nos ajudam muito a implementar o nosso programa, com base neles que a gente toma as nossas decisões e as nossas diretrizes. A gente também, o nosso programa também está baseado nos princípios do Triple Aim, que tem como grandes pilares custo por paciente, ou seja, a redução do custo por paciente, a experiência no cuidado, tudo que tem a ver com a experiência do paciente, processos de disclosure, de desfechos, e saúde para a população, ou seja, mais acesso à população à saúde. Isso nos ajuda a refletir também sobre determinados temas que são complexos na nossa área, e a gente tem que sempre pensar em quais são os princípios que vai nortear as nossas decisões, né? Então, aqui eu acho que, partindo desses princípios, a gente consegue tomar decisões e responder a temas que, muitas das vezes, vão ser difíceis. A gente não tem resposta pronta ainda para muitas questões, né? Principalmente na área de saúde, que é uma área complexa, difícil, né? Bem difícil. O nosso programa está baseado nas melhores práticas internacionais. A gente estruturou com base nos 7 elementos. A gente foi lá para os Estados Unidos, estudamos o tema. Então, a gente se organizou desta forma, com base nos 7 elementos. Então, eu vou explorar um pouquinho mais alguns temas, mas a gente tem uma estrutura específica e independente. A gente parte de um mapa de risco para priorizar as nossas ações de compliance. Compliance é um mundo, é muito grande realmente. Se a gente não priorizar, a gente não consegue atacar nada. A gente, dentro do elemento políticos e procedimentos, a revisão do manual de ética, o manual de ética já existia, a gente reviu também perante os temas atuais e todas as políticas e procedimentos relacionados ao manual e também às práticas duais que a gente está no processo de revisão. O canal de denúncia, a gente acabou de lançar o canal de denúncia. Tudo isso que eu estou falando aqui, ele está bem estruturado, mas ele é recente, né, nessa forma de estruturação. A gente está com 1 ano, né, com esse programa implementado. E implementado significa dizer que é um processo, né? A gente estruturou dessa forma e a gente vai começar a trabalhar nesses temas mais fortemente a partir de agora, né? Então, o canal de denúncias acabou de ser lançado, ele está disponível na internet, na intranet, no 0800. E a gente dá a resposta adequada, obviamente, a todas as denúncias que chegarem lá, né? Acho que o grande objetivo de um canal de denúncias não só é apurar a denúncia e tratar a denúncia especificamente, mas também a gente ter a oportunidade de rever os processos, porque por trás de uma denúncia pode ter fragilidades de controle que a gente tem a oportunidade de rever e fazer com que feche um pouco a torneira, eventualmente, que tenha em determinado assunto. A questão de treinamento e comunicação constante sobre o programa, isso é realmente algo importante, porque compliance não se faz sozinho, não adianta ter uma estrutura de compliance e a gente não está engajado, as pessoas não estão engajadas. Então, aqui, realmente, eu acho que é onde se demanda muito tempo no programa de compliance e é fundamental, né? Todos que se relacionam com a sociedade precisam estar engajados sobre esse tema. E monitoramento e auditoria contínua também, dentro da minha diretoria, eu tenho auditoria também. Então, a minha estrutura hoje no Einstein, eu me reporto aos órgãos de governança, o que me confere independência adequada de atuação. Eu tenho realmente total apoio da alta administração para executar as nossas tarefas de compliance. Foi constituído um comitê institucional de auditoria, riscos e compliance, que eu me reúno com eles a cada 2 meses, e tem membros do Conselho Fiscal, da mesa diretora, da diretoria eleita. A nossa governança é uma governança, não é uma governança tradicional de empresas, né? É um pouco diferente, mas esse comitê é formado pelo CEO e pelos membros desses órgãos de governança. E, periodicamente, eu reporto o resultado dos meus trabalhos, tanto de compliance quanto de auditoria e de riscos também. O objetivo da área é suportar a governança, garantindo um bom ambiente de controle interno, um bom programa de compliance, gestão de riscos, né? No elemento político de procedimentos, eu destacaria que a gente reviu o manual de ética também, como a Florence também, na beneficência, também passou por isso. A gente reviu perante a lei anticorrupção, e perante alguns temas que não estavam previstos no manual, porque o manual também era antigo. Então, a gente incluiu temas desde questões de pesquisa, relacionamento com a indústria, questões de corrupção, relacionamento com o governo. Aqui eu destacaria 2 temas muito importantes neste momento do compliance, que é
tudo que tem relacionamento com, tudo que envolve relacionamento com o governo, tendo em vista que nós somos uma entidade beneficente sem fins lucrativos, e os projetos sociais do Einstein são feitos com dinheiro público, a gente tem que ser muito diligente com esse dinheiro, né? A gente tem que ser muito rigoroso na prestação de contas desse dinheiro. Então, esse é um foco do programa de compliance. O Einstein é muito preocupado com esse tema e a gente vai olhar para isso sobre a ótica de compliance, imagino, espero, acho que não vamos ter nenhum problema com relação a isso, mas é algo que a gente tem que se preocupar, até perante a lei de corrupção. Um outro tema também que eu acho importante destacar é tudo que tem a ver com relacionamento com a indústria. O nosso setor, a indústria, se relaciona muito com os médicos, com profissionais, e isso tem que ser muito transparente, a gente preza pela transparência. Um pouco que eu falo aqui nesse slide, eu acho que, dentre muitas tendências do programa de compliance, a questão da transparência ela é fundamental. Nos Estados Unidos tem a Sunshine Act, que obriga as empresas, as indústrias a relatarem publicamente todos os valores dados em dinheiro para médicos e hospitais de ensino. Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas já saiu alguma coisa nesse sentido, né? A resolução do CREMESP, em função dos escândalos de OPME, já saiu uma resolução dizendo que médicos que têm relação com a indústria devem fazer os seus disclosures, né? E devem reportar isso ao CREMESP. Ou seja, isso é algo que a gente vai ter que enfrentar, esse relacionamento com a indústria e como que a gente garante transparência e imparcialidade na tomada de decisão. Acho que esse é o principal tema. Nesse sentido, o que a gente faz com relação a isso, né? Todo ano a gente solicita para todos os que se relacionam com a sociedade, desde os conselheiros, colaboradores, médicos, voluntários, a preencherem uma declaração que a gente chama de potencial conflito de interesse. São 11 perguntas que a gente pede para que respondam sobre vínculos que as pessoas têm com a indústria, com órgãos do governo, com agências de fomento. O objetivo desta ação é simplesmente a gente deixar transparente a relação com a indústria e, eventualmente, se a pessoa que tem um vínculo toma decisão relacionada com aquele vínculo, a gente vai pedir para que a pessoa se abstenha de tomar decisão, porque isso pode influenciar, principalmente, questões relacionadas a pacientes. Essa é uma ação, ela é complexa, ela é difícil, porque neste ano envolveu 17.800 pessoas, o Einstein também é muito grande, tem 12.000 colaboradores, 7.000 médicos, né, entre corpo clínico aberto e fechado. O engajamento com o médico ainda é algo que a gente precisa trazê-los mais para perto, né, para explicar melhor para eles o que é compliance, o que a gente precisa obter de resposta deles, mas é uma ação que a gente entende que é fundamental para passar a mensagem de como devem ser essas relações. E, só para finalizar, uma outra ação que o Einstein fez, e por isso que eu comecei a palestra falando que o Einstein faz compliance há muito tempo, uma ação que tem tudo a ver com compliance. Eu não sei se algum de vocês aqui já ouviram falar, eu acho que sim, porque é um tema conhecido no mercado, é o projeto Coluna, né? O Einstein, junto com algumas operadoras, decidiu formar um grupo para dar segunda